Pois é, quem está conosco aqui no estúdio é Joed Tuma, ele é presidente da Sociedade de Endocrinologia e Metabologia de Goiás. Mais uma vez, doutor, muito obrigado pela presença. Eu estava assistindo aí na reportagem, né? Sim. Essa vontade de emagrecer a todo custo, que já até tirou a vida de algumas pessoas. Sim. E por isso o alerta é muito necessário. Sim. Essas substâncias, na verdade, elas podem fazer com que a pessoa emagreça mesmo, ou essa perda de peso é falsa? É uma falsa sensação de perda de peso. A obesidade é uma doença séria e uma pesquisa recente feita pela ABESO, que é a Sociedade Brasileira para Estudo da Obesidade, junto com a SBEM Nacional, mostrou que 33% dos pacientes que procuram algum meio de emagrecer o fazem por conta própria. Apenas uma pequena parcela procura serviços particulares e 12% apenas é tratado via SUS. Então, 33% é um terço procuram emagrecer por conta própria. E aí que vem a cilada do Dr. Google. Uhum. A pessoa vai e cai na cilada dos chás emagrecedores que não tem comprovação científica porque não tem estudos controlados, randomizados, certo? De segmento a longo prazo sobre a eficácia desses chás. E muito pelo contrário, esses chás são deletérios para a saúde, principalmente os órgãos de choque para esses chás são o fígado e os rins, e principalmente o fígado. Cresce muito no nosso meio as chamadas lesões DILI. Esse DILI é uma sigla inglesa que significa Drug Induced Liver Injury, quer dizer, injúria hepática induzida por drogas, por chás emagrecedores. Uhum. Então, é muito comum você ter, inclusive, casos de hepatite autoimune, casos de hepatite aguda, hepatite colestática, tudo isso causado pelos ditos chás emagrecedores. Então, realmente é uma arma perigosa, né? E o arsenal que esses pacientes acham na internet é muito grande. A nossa entrevistada falou ali de diarreia, por exemplo. Uhum. Né? Outras pessoas falam que passam a ir mais vezes ao banheiro, a urinar mais. Muitas vezes essa perda de peso é falseada apenas pela desidratação? Exato. Pode ser que algum desses chás tenha algum pequeno efeito diurético, que não é tão grande também, e a pessoa urina mais, desidrata mais, perde mais água corporal, mas a gordura está ali. Uhum. Né? E eu costumo dizer também, não existiria obesidade no mundo se tivesse alguma coisa miraculosa. Uhum. Né? Doutor, e aí quais são esses riscos? O senhor falou dos riscos a órgãos como o fígado rins. E os rins, principalmente. Uhum. Né? Mas a gente viu aí casos muito graves, né? De pessoas que vieram a óbito. Exatamente. Né? Então, esse consumo desenfreado também em grandes quantidades potencializa esses riscos? Sim. Existe uma relação causa-efeito, uma relação dose-resposta. Quanto maior o consumo e maior tempo de uso, tempo mais prolongado, viu, Matheus, aumenta o risco dessas lesões nos rins, no fígado dessas pessoas. Alguns outros chás emagrecedores têm ações também que a gente chama de cardiotrópicas. O que é isso? Podem causar arritmias cardíacas. Uhum. Né? Tem pessoas que são sensíveis ao gengibre, só para você ter uma ideia. Uhum. Toma um chazinho de gengibre de qualquer maneira, uma coisa ali, e essa pessoa às vezes começa a queixar de taquicardia, não constante, mas aleatória, às vezes tem uma taquicardia, e se você for analisar a fundo, esse indivíduo pode desenvolver uma arritmia mais complexa pelo uso desses chás. Então, realmente, obesidade é uma doença séria, que requer, como você disse no começo do programa, você falou muito bem, é aquilo mesmo, é modificação do estilo de vida, atividade física regular, dieta balanceada e, quando necessário e com indicação médica, os medicamentos aprovados para tratamento da obesidade. A Kelly Dias, boa noite. Gostaria de saber sobre o medicamento Saxenda para emagrecer. Ele traz problemas para a saúde? Esse medicamento é aquele que aplica todos os dias, doutor? Saxenda, cujo princípio ativo é a liraglutida, é um medicamento aprovado para o tratamento da obesidade. Certo. Então, ele tem aprovação da Anvisa, tem aprovação do EMEA na Europa e do FDA nos Estados Unidos para tratamento da obesidade. Desde que o indivíduo preencha os critérios para o seu uso, isso deve ser avaliado por médico, e a pessoa realmente esteja obesa e precise usar, ele, pelo contrário, ele traz só benefícios, porque a pessoa vai perder peso
com segurança. Aí, alguns dados mostram também que o Saxenda pode diminuir um pouco a gordura no fígado daqueles obesos que têm um pouquinho de gordura no fígado, que é muito comum o obeso albergar gordura no seu fígado. Agora, isso tem que ser prescrito por médico, só depois de passar pelo consultório, por exames? Exatamente. Então, precisa de exames prévios, você fazer uma avaliação do paciente e recomendar o Saxenda, mais orientações de atividade física e exercício para redução do peso. A gente sabe, né, doutor, que muitas pessoas buscam um emagrecimento não só para ter uma boa saúde, mas também com finalidades estéticas. Quando exatamente. Medicamentos como esses são utilizados para essas finalidades, ou até mesmo os chás que nós falávamos no passado, quando o fim é outro que não a saúde, o risco também aumenta, doutor? Sim, aumenta, porque geralmente essas pessoas procuram mais do que, além do que perder peso. Elas procuram alta performance de beleza, vamos dizer assim. Né? E hoje em dia está muito em voga também uma coisa chamada vigorexia, que é aquela pessoa que vai perdendo massa gorda e aumentando massa muscular e ainda acha que está com pouca massa muscular, toma esses medicamentos inicialmente para perder gordura e depois entra nas bombas para poder ganhar músculo. É um distúrbio de imagem. Exatamente. A gente chama de distorção da imagem corporal. Né? E nesses casos o Saxenda não é bem-vindo. O Saxenda é para tratamento, aprovado para tratamento da obesidade, está em bula, né? Tem que ser doses escalonadas, começar com a menor dose possível, aumentando aos pouquinhos para evitar os efeitos colaterais, que tem, né? O efeito colateral mais comum que ocorre em 10% dos pacientes é a náusea. Né? Mas se você fizer escalonado, com doses menores, subsequentes, crescentes, você minimiza bem isso daí e o paciente, uma semana, está adaptado e toca bem, emagrece bem e ganha saúde. Perde Doutor, peso e ganha saúde. E aí, por exemplo, eu vou buscar um endocrinologista justamente para ter ali uma atualização dos meus exames e ter uma orientação médica em relação ao que eu preciso fazer. Mas seguir isso também é muito importante. A gente falou de mudança de hábitos, né? Exatamente. Não é só tomar o chá, não é só tomar o remédio. Medicamento, de maneira alguma. O medicamento, eu costumo falar que é um coadjuvante. Não é o principal. O principal é a vontade do indivíduo emagrecer e de se manter saudável, sabe, Matheus? O indivíduo tem que pensar que a obesidade traz consequências maléficas. Só para você ter uma ideia, tem 13 tipos de cânceres que ocorrem mais nos obesos. Né? O risco de infarto e de AVC praticamente triplica em pessoas obesas. Então, o obeso tem que procurar o endocrinologista, um profissional sério, né, um nutrólogo sério, e para poder fazer um programa de redução de peso. Doutor, como é que eu posso checar se aquele médico que eu estou me orientando realmente é um endocrinologista, realmente é um nutrólogo? Sim, aí você entra no site do CFM, certo. Conselho Federal de Medicina, busca de profissionais. Você joga o CRM dele no site do Conselho Federal de Medicina e vai verificar se ele tem uma coisa que chama RQE, Registro de Qualificação de Especialista. Está lá, Dr. Jued, CRM 4411, RQE 3024. Então, aquele indivíduo é um indivíduo endocrinologista especialista em endocrinologia. E aí, meu amigo, atenção para você, viu? Você que fica aí o tempo todo conectado nas redes sociais, muitas vezes você se espelha e tem como meta ter uma vida ou ter um corpo igual ao do outro. Que tal se olhar no espelho agora e tentar ser a melhor versão de si mesmo, buscar sua própria saúde, buscar motivação em si, porque as pessoas às vezes também criam padrões e expectativas que fogem muito à realidade, né, doutor? Realidade. E geralmente, quanto mais impossíveis a procura da pessoa, uma causa impossível, eu quero uma pessoa que pesa 100 quilos. Se ela perder 15% do seu peso, os marcadores de risco cardiovascular declinam violentamente. Ele melhora a sua saúde. Ele sai do risco de infarto, de AVC, perdendo 15%. Mas às vezes a pessoa pesa 100 quilos e quer pesar 72 quilos. Se eu não chegar em 72, eu vou achar ruim. Exatamente. E nessa busca incessante por um peso, assim, vamos dizer, não é um peso ideal saudável, sim um peso ideal estético para aquela pessoa, aí que começa a acontecer os desastres. Dr. Jued Tuma, muito obrigado pela entrevista. Agradeço, até a próxima oportunidade. Até a próxima. Muito obrigado.